Seria Judas um traidor ou um escolhido? Toda história tem um vilão. E no Evangelho, esse papel foi reservado para um homem, Judas Iscariotes. O discípulo que caminhou com Jesus, que ouviu suas palavras, viu seus milagres, sentou à mesa com ele, mas que no fim o entregou com um beijo. Por séculos ele foi odiado, amaldiçoado, condenado. Judas virou sinônimo de traição. Mas, e se a história for mais profunda do que parece? E se Judas não foi apenas um traidor, mas alguém que cumpriu um papel? E se ele foi escolhido para isso? Hoje vamos levantar um véu espesso sobre um dos personagens mais sombrios e enigmáticos da Bíblia. Vamos olhar para Judas, não como um símbolo, mas como um homem, com dúvidas, com dor, com escolhas e talvez com uma missão. Bem-vindo ao Arquivos Sagrados, o canal onde a fé encontra o mistério e a Bíblia se revela como você nunca viu antes. Aqui exploramos o lado oculto das Escrituras, as perguntas que muitos evitam e os personagens que o tempo transformou em sombras. Se você busca um conteúdo que vai além da superfície, que provoca, emociona e faz pensar, inscreva-se agora, ative o sininho e prepare-se para mergulhar com a gente em histórias que mudam a forma como vemos a fé e a nós mesmos. Preparou a pipoca? Seu vídeo já vai começar. Capítulo 1. O escolhido entre os 12. Antes de ser conhecido como traidor, Judas foi um discípulo, escolhido por Jesus, chamado pelo próprio Messias, aceito entre os 12, um grupo que não era apenas seleto, mas simbólico. 12 homens, como as 12 tribos de Israel, cada um representando uma parte da nova aliança. E entre eles estava Judas. Isso já levanta a primeira pergunta desconfortável. Jesus errou ao escolher Judas? Ou ele já sabia? Nos evangelhos, há momentos em que Jesus antecipa a traição. Em João 6,70, por exemplo, ele diz: "Não vos escolhi a vós os 12, contudo, um de vós é um diabo." Jesus sabia, e mesmo assim, manteve Judas com ele. Por quê? Será que Judas era necessário para que a profecia se cumprisse? Será que sem a traição não haveria cruz? E sem a cruz não haveria redenção? Esse é o ponto onde o vilão começa a parecer uma peça-chave, não por escolha, mas por desígnio. Capítulo 2. O papel da traição e o silêncio de Deus. Vamos encarar um fato desconfortável. A história da salvação depende de uma traição. Sem Judas não haveria cruz. Sem a cruz não haveria sacrifício. E sem o sacrifício, o plano da redenção, como conhecemos, não se cumpriria. Então a pergunta inevitável é: se tudo estava profetizado, Judas tinha escolha? Se ele não tivesse feito o que fez, alguém mais teria feito em seu lugar. A teologia tradicional chama isso de paradoxo da responsabilidade, ou seja, Judas teve livre-arbítrio. Ou foi apenas uma engrenagem de um plano que ele nunca entendeu totalmente? E mais, onde estava Deus naquela noite? No Getsêmani, Jesus suava sangue. Pedro dormia. Os outros discípulos fugiam. Mas Judas se aproximava com um beijo, que soou como sentença, e o céu, silencioso. Nenhuma voz, nenhuma intervenção, só o som das sandálias dos soldados e o peso da eternidade sobre o coração de um homem que, por fim, tinha cumprido seu papel. Será que o silêncio de Deus naquela noite não foi uma aprovação, mas uma permissão? Capítulo 3. As 30 moedas e o valor da consciência. O preço pago pela traição de Jesus foi de 30 moedas de prata, um valor baixo, até mesmo para a época. Era o valor pago por um escravo ferido, um corpo descartável, uma alma vendida. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por que Judas fez isso? Ele era ganancioso.
desiludido, manipulado ou arrependido antes mesmo de terminar o que começou? Alguns estudiosos acreditam que Judas esperava outro tipo de Messias, um libertador político, um guerreiro. E quando percebeu que Jesus falava de amor, renúncia e cruz, ele se frustrou. Outros defendem que ele queria forçar Jesus a se manifestar como rei. A traição seria um empurrão para o plano divino se revelar com glória. Mas não foi isso que aconteceu. E Judas, ao ver o que havia feito, tentou devolver o dinheiro. Correu até os sacerdotes, gritou que havia traído sangue inocente, mas os líderes religiosos só disseram: "Que nos importa? Isso é contigo." O dinheiro que Judas jogou no chão comprou um campo de sangue, um local amaldiçoado, um lembrete físico de que nem todo arrependimento consegue voltar no tempo. Capítulo 4. O remorso, o suicídio e o silêncio que ecoa até hoje. Judas percebeu o que havia feito. Ele viu Jesus sendo levado, viu a violência, os gritos, a humilhação e então entendeu que aquela entrega não terminaria com prisão, mas com morte, e naquele momento a culpa o esmagou. Ao contrário de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, Judas não voltou. Não teve tempo, não teve consolo, não teve ninguém. A Bíblia diz que ele retirou-se e enforcou-se. Outros relatos dizem que ele caiu num campo e suas entranhas se derramaram. Ambas as descrições são violentas, cruas, simbólicas. Mas o que ecoa nessa história não é só o fim físico, é o silêncio. Judas não teve perdão registrado, não. Teve absolvição. Não por falta de arrependimento, mas talvez por falta de esperança. E essa é uma das lições mais sombrias da Bíblia. Às vezes o peso da culpa mata antes que a graça alcance. Mas e se Judas tivesse esperado? E se, como Pedro, ele tivesse chorado, se arrependido, voltado? Jesus o perdoaria? Essa pergunta jamais terá resposta nesta vida, mas ela nos persegue, porque ela nos obriga a olhar para nós mesmos e para a forma como lidamos com nossos próprios erros. Capítulo 5. O Evangelho de Judas, o traidor como instrumento de luz. Em 2006, um manuscrito antigo foi traduzido e divulgado ao mundo. Ele ficou conhecido como o Evangelho de Judas. Um texto apócrifo, ou seja, fora do cânon bíblico, mas que traz uma visão completamente diferente da narrativa tradicional. Nele, Judas não é vilão, é o único discípulo que compreendeu verdadeiramente Jesus. É aquele a quem Jesus confia o mistério mais profundo. E mais, é Judas quem entrega Jesus por obediência, não por traição. No texto, Jesus diz a Judas: "Tu os superarás todos, porque tu sacrificarás o homem que me veste." Ou seja, Judas seria o único com coragem de fazer o que precisava ser feito. Ele não seria o traidor, mas o executor da vontade divina. Esse evangelho foi rejeitado pela igreja, chamado de herético, gnóstico, perigoso. Mas a dúvida permanece: será que Judas sabia mais do que imaginamos? Será que sua entrega foi parte de um plano maior que ele mesmo não suportou carregar? Capítulo 6. A simbologia de Judas e o espelho da humanidade. Judas não é só uma figura histórica, ele é um símbolo, um espelho do que existe em cada ser humano. Antes de condená-lo, é preciso olhar para dentro, porque a verdade é cruel. Todos nós já fomos Judas, em algum momento. Já traímos quem confiava em nós. Já vendemos princípios por conveniência. Já escolhemos o caminho errado, mesmo sabendo o certo. Já nos calamos quando deveríamos ter falado. Ou falamos demais quando deveríamos ter silenciado. Judas representa o limite da fraqueza humana, mas também o poder destrutivo da culpa não redimida. Ele viu milagres, esteve perto da verdade, ouviu o próprio Filho de Deus e mesmo assim caiu. Isso mostra que proximidade com o sagrado não garante santidade. Estar perto de Jesus
não é o mesmo que estar com ele de verdade. E talvez o erro de Judas não tenha sido a traição em si, mas a incapacidade de voltar, de se permitir, ser perdoado, de crer que a graça era maior que o erro. Capítulo 7. O que Judas representa para nós hoje? Judas é atual, muito mais do que gostaríamos de admitir. Ele representa a fé que se frustra quando não entende o plano. O seguidor que desiste quando percebe que Jesus não é como ele esperava. O coração que troca o eterno pelo imediato. A mente que se afoga no remorso, em vez de buscar redenção. Na tradição cristã, ele é um aviso, um sinal de que até os escolhidos podem cair. De que até quem tem ministério, dons e presença pode ser vencido por uma decisão errada em uma única noite, mas também Judas pode ser um convite, um chamado à reflexão, a entender que nenhum pecado é grande demais para a graça, mas também que o arrependimento precisa vir com esperança. Judas desistiu antes da luz do terceiro dia, e esse talvez tenha sido seu verdadeiro erro. Conclusão: o silêncio que ainda fala. Judas é o tipo de personagem que preferimos manter à distância. É mais confortável chamá-lo de traidor do que admitir que ele representa muito do que somos. Mas talvez a grande pergunta que esse vídeo deixa não seja: Judas traiu Jesus? Mas sim, será que nós também não o traímos? Todos os dias, com nossas escolhas, com nossos silêncios, com a nossa frieza diante da fé. Judas entregou Jesus uma vez. Nós, muitas vezes, o negamos com a vida, mas diferente de Judas, ainda estamos aqui, ainda há tempo, ainda há chance, ainda há cruz, ainda há perdão. Que esse vídeo sirva como um alerta, mas também como um lembrete. O maior erro de Judas não foi trair, foi não acreditar que ainda poderia voltar. E agora? Eu quero saber de você: Judas foi um traidor ou apenas cumpriu o papel que lhe foi dado? Você acredita que ele merecia perdão ou que seu destino já estava selado desde o início? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos. E se esse vídeo te fez refletir, curte, se inscreve no Arquivos Sagrados, ativa o sininho e compartilha com alguém que também carrega dúvidas e buscas como você. Aqui, toda semana, você vai descobrir que por trás das histórias que te contaram, existem verdades que nunca te deixaram ver.